Mas olha só, o que acaba de cair aqui de notícia pra gente é que antes de ele ir lá visitar o Papa, se encontrar com o Papa Francisco, Lula vai falar sobre Zanin com os cardeais do Senado. É aqui a manchete. E falando aqui, olha, que antes de ele embarcar para o Vaticano, o presidente Lula quer certificar-se que não vai ter surpresa, porque também nessa agenda dessa semana tem Cristiano Zanin na quarta-feira, ele sendo sabatinado pelo Senado. Então ele quer passar lá no Senado. E aí Lula vai se reunir com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que está responsável, inclusive, por conduzir essa sabatina, que é o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, chamou os dois para uma conversa lá no Palácio da Alvorada. Ele viaja hoje à noite, mas antes vai conversar com esses dois líderes ali do Senado, para que eles tenham certeza de que não vai dar nada errado. Será que vai dar alguma coisa errada? Todo mundo que a gente entrevistou aqui, Casarões, falou, não, o Zanin é muito bom, muito competente, tem um currículo maravilhoso. Até a Damares disse que ficou encantada com o Zanin. Será que tem algum risco de dar errado para Lula, Casarões? Fabíola, eu acho que o risco já passou, né? O risco que teria-se de indicar o Zanin, que foi advogado pessoal do presidente Lula durante a Lava Jato, é a falta de é a falta de impessoalidade, é a falta de republicanismo da nomeação, que já foi muito criticada, inclusive, por vários. Eu, inclusive, me posicionei contrariamente a essa indicação, pelo mero fato de que não é uma demonstração republicana de indicação para o Supremo. A ideia, né, da nomeação de um juiz para a Suprema Corte no Brasil, ela tem que ser baseada em dois critérios que estão lá na Constituição, que é a reputação ilibada, que o Zanin aparentemente tem, e o notável saber público, né? O notável conhecimento, que o Zanin, enfim, tem gente que falou que ele não tem mestrado, doutorado, que seria um critério que jogaria contra o Zanin, mas assim, aparentemente é uma pessoa que conhece do direito e conhece muito bem. A questão não é essa, não são os critérios objetivos para nomeação do ex-advogado do presidente Lula, mas sim a questão da sua relação pessoal com o advogado. Então, isso despertou muitas críticas e eu concordei com elas em grande medida. Agora, eu entendo também que, do ponto de vista da realpolitik, né, a política brasileira hoje está muito pesada e as estratégias estão sendo cada vez mais brutais. Eu entendo que, dessa perspectiva, é importante para o presidente Lula ter um aliado, de fato, dentro da Suprema Corte, para tentar consolidar uma maioria a respeito, enfim, da relação do executivo com o judiciário ou a respeito de processos que possam, porventura, impactar o presidente ou membros do seu governo. Agora, tem um detalhe nessa história que a gente não vai conseguir aquilatar de uma hora para outra, que é o seguinte: a pessoa mais próxima do ex-presidente Lula, indicada por ele próprio, lá no primeiro mandato, que foi o Dias Toffoli, se mostrou um juiz muito menos alinhado com os objetivos do PT e do Lula do que se aparentava no começo. A gente falava, nossa, foi indicado um ministro que tinha sido AGU do governo Lula, que tinha sido advogado do PT e etc. E o Toffoli, aliás, a julgar até pela minuta do golpe, parece que o Toffoli estava ali no radar do Bolsonaro como um dos potenciais aliados do Bolsonaro. Então, a gente também não sabe para que lado o Zanin vai, uma vez que ele veste a toga de ministro da Suprema Corte. Agora, do ponto de vista da estratégia pé no chão realista do governo, faz sentido indicar o Zanin, e eu acho que esse alinhamento que o Lula tem feito com o Senado, lembrando que o Senado hoje é a casa legislativa que dá apoio, dá sustentação ao governo, muito mais do que a Câmara. Então, alinhar com o Senado, que é responsável único pela sabatina do candidato à Suprema Corte, eu acho que vai garantir que o Lula consiga o seu objetivo aí com poucas dificuldades. Lembrando que o próprio Alcolumbre tem ministérios no governo, né? É um político ali que tem uma força muito grande sobre o Senado e tem conseguido amealhar votos para garantir a governabilidade, pelo menos naquela casa. Rodrigo Pacheco se mostrou também relativamente alinhado ao presidente Lula, então eu acho que tem tudo para dar certo. A questão o problema está na premissa da coisa, né? Se o Zanin deveria ter sido indicado ou não. Agora, uma vez indicado, né, não há nenhuma razão, pelo menos aparente, para que o Zanin seja negado numa sabatina do Senado, que, se não me engano, o Thales vai me lembrar melhor, eu acho que nunca rejeitou ninguém, ou pelo menos para É. sabatinas de ministro do Supremo, eu não me lembro de ter tido nenhum tipo de negativa nesse sentido.